Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Professor Wagner Santos na área mais uma vez para falar sobre um assunto que é sempre um assunto que é uma pulguinha atrás da orelha da galera, que é o quê? O uso do acento grave, que é a mesma coisa que nós entendemos como o uso da crase, né? Basicamente, um fenômeno que deverá acontecer diante de palavras femininas, necessariamente acontece em 90% dos casos diante de palavra feminina, mas temos aquela exceção, por exemplo, do uso do pronome demonstrativo aquilo, né, que não aceita artigo, é masculino, na verdade a gente considera masculino entre muitas aspas, né, afinal de contas ele é invariável, então não é uma ideia necessariamente de masculino ou feminino, mas é uma palavra que parece masculina, né? Lembrando a vocês que nem sempre nós vamos ter a união da crase somente com elementos que são artigos, né? Da preposição a com o artigo a. A preposição a ela é necessária, sem dúvida nenhuma, mas o artigo a pode aparecer ou não, como nesses casos em que eu acabei de conversar com vocês aí, né? Essa ideia do artigo definido e tal, beleza? Então, fica muito atento e bora que só bora, vamos lá. O sinal indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Então, tenho 4 erros e um acerto. Aqui a gente consegue já ver muita coisa com relação a essa noção de erros e acertos, afinal de contas, a gente vai perceber que os erros são bem corriqueiros e se você se lembrar dessa proibição de crase, né, de uso, esses problemas que normalmente surgem, você consegue resolver a questão de forma muito rápida, tá? As atitudes dos defensores do meio ambiente revelam que eles são favoráveis a projetos. Qual é o problema aqui? Nós teríamos, neste caso, a junção de uma preposição a com o artigo a. Só que o que a gente pensa? Como aqui está no plural, o artigo tinha que ser as. Então, seria favoráveis aos projetos. E aí a gente ainda tem essa segunda problemática, né? Essa palavra é uma palavra masculina. Então, não caberia o uso da crase, de qualquer forma, mas além disso, a gente vai pensar também que eu tenho uma correlação de plural e singular. Então, na letra A, não está a nossa resposta. As pesquisas relativas ao lixo marinho têm sido incentivadas por meio da realização de estudos destinados a preservar. Aqui eu estou diante de um uso considerado proibitivo, né? Então aqui, ó, é uma proibição de uso da crase, porque não se usa crase diante de verbo, né? Porque a gente não consegue colocar o artigo, né? Então não se usa diante de verbo. Então, aqui, ó, apareceu na frente do verbo, já sabe, ok? Então, não se usa diante de verbo. Então, também não é a nossa resposta. Os detritos resistem por maior período à decomposição. Opa! Resistir à decomposição é específico. Então, nesse caso, você vai pensar no seguinte, ó, faz o teste. Os detritos resistem aos maus tratos, por exemplo. Não cabe da gente usar os maus tratos? Cabe. Então, necessariamente, esta é a nossa resposta. Esse é o nosso gabaritinho, letra C. Vamos ver o que está errado nas outras? Vamos lá. Os especialistas estão dedicados a realizar as pesquisas para elaborar um tipo de plástico que se dissolva ao entrar em contato com a água salgada, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a ideia do quê, ó? A realizar. Opa, eu esqueci de marcar aqui, ó. A gente já dá aquela marcada básica aqui. Aqui, ó, a realizar pesquisas. Mais uma vez, a ideia de crase diante de verbo. Então, verbo não aceita crase, ok? Então, verbo não aceita crase. Nossa, quase que eu fiz um aceitar, né, Wagner? Faz um negócio bonitinho. Ó, não aceita crase, certo? Além disso, os maiores obstáculos a serem superados. Opa, mais uma vez, estamos diante de verbo. Então, você está percebendo que os erros, eles são bastante corriqueiros, bastante fáceis de serem lembrados. Se deparou com um verbo, não vou botar crase. Por quê? Porque eu não consigo colocar um artigo feminino diante de um verbo. O máximo que vai acontecer é eu conseguir atribuir um artigo masculino para o verbo, ok? E aí, ao colocar esse artigo masculino,
eu transformo aquele verbo em um substantivo, mas no caso feminino não tem jeito. Bora para frente? Então vamos lá. Em conformidade com o que prevê a norma culta, ou a tia norma padrão, é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase em qual palavra? Então, ó, vou começar de baixo para cima, você já me conhece. Vários corpos já chegaram a praias da vila. Então, aqui você vai pensar o seguinte, ó, é aquela relação. Eu tenho uma relação de singular seguido de plural. O que me indica que, nesse caso, não é a nossa resposta, porque não há quem? Não há o artigo. Porque se tivesse o artigo, teríamos que ter plural, né? Então eu tenho, ó, vários corpos chegaram a praias da vila, não tem como. A nova sensação a qual vivenciaram era indescritível. Também não vai ter, por quê? Você vai pensar o seguinte, o que faria com que nós tivéssemos crase naquele a qual? Se vivenciaram, pedir um complemento. Então eu tenho, ó, a sensação nova a qual vivenciaram, você vai tentar pensar o seguinte, ó, vivenciaram, aí você tem sensação nova, ó, a sensação nova. Quem vivencia, vivencia algo, não há algo, certo? Então, vivenciaram a sensação nova, também não nos serve, inclusive porque esse a qual desempenha função de objeto direto, dentro dessa oração aqui, ó, dentro dessa oração. Graças ao morto, o povoado voltou a viver verdadeiramente. Eu tenho crase proibitiva. Por que ela é proibitiva? Porque estamos diante de um verbo e não utilizamos crase diante de verbo. Graças ao morto... Opa, já vimos essa. De fora da casa, os homens observaram a ação das mulheres. Você vai pensar o seguinte, ó, o verbo observar... Ele tem qual transitividade? Quem observa, nesse caso aqui, observa a algo ou algo? Algo. Então, aqui, ó, é verbo transitivo direto. Objeto direto não pede quem? Preposição. Então, ali, essa criaturinha aqui, ó, é só quem? É só o meu querido artigo. Então, não pede preposição. Perfeito, né? O desapontamento misturado à tristeza recaiu sobre o povoado. Só sobrou essa, é a nossa resposta, você já deve imaginar que é a nossa resposta, vamos confirmar, ó. Letra A de as estrelas lá do céu, eu vou buscar. Ó, o desapontamento misturado à tristeza. Quando você mistura algo a algo, ou seja, nesse caso aqui, ó, eu tenho tristeza como nome específico, misturado rege a preposição a e tristeza, por ser específico, pede a preposição a. Logo, o artigo a. Logo, essa construção aqui, ó, de misturado a alguma coisa. Fechou? Pegou visão? Tranquilo? É um tipo de questão também interessante e também um tipo de questão corriqueiro, né? Que é esse tipo de questão em que você trabalha com ou apontar o erro ou apontar o acerto. Ou apontar, como aqui, em qual uso é obrigatório, em qual uso é facultativo e assim sucessivamente. Bora em frente? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. O uso do acento grave indicativo da crase atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Então, ó, atende às exigências da norma padrão. A possibilidade de pagar, transferir e receber dinheiro por meio do Pix renovou o sistema bancário brasileiro porque facilitou o acesso a diversas. Opa! Mais uma vez, aquela relação que a gente já falou bem mal, ó. Eu tenho singular seguido de plural. Sempre que eu tiver singular seguido de plural, no caso dos usos da crase, nós vamos dizer que só há o artigo, ou seja, só tem o artigo ali naquela história. Então, eu não deveria colocar a crase neste caso. Péssimo, né? Mas ok. A implantação de uma nova modalidade de transferência bancária está relacionada à dupla preocupação do governo. Quando você relaciona algo a algo. Então, neste caso,
estamos diante da nossa resposta correta. A respostinha nossa aqui, ó, gabarito letra B de bola de fogo, é isso. Por quê? O verbo, essa construção está relacionada, que é uma locução verbal, ela é transitiva indireta, que rege a preposição a. Ao reger a preposição a, não tem para onde a gente fugir. Vamos ver o que está errado nas outras? Vamos lá, ó. Com o crescimento da implantação da tecnologia nos serviços bancários, as empresas começaram a valorizar. Qual é o erro aqui? O erro clássico, né? Diante de um verbo, ok? Os gerentes responsáveis por comandar o sistema bancário correspondem a uma categoria, ó. Aqui tem um problema, por quê? Porque neste caso, a gente diz que essa crase é proibitiva, porque não há crase antes de numeral. Só se for de tempo, tempo específico, né? Então, não há crase antes de numeral. Então, não nos serviu como resposta até agora. A gente já achou a nossa, mas tem que confirmar, né? Aqui, ó, os limites de valores a serem estabelecidos para a abertura. Fica errado por quê? Porque, neste caso, o para já é quem? A preposição necessária. Aqui, eu devo ter somente o meu querido artigo. Certo? Tudo bem? Respostinha. Realmente, letra B, de bola, de fogo. Né? Então, estamos diante dessa relação clara, tranquila. Blocos agora com 5 questões para facilitar a sua vida, né? E aí a gente tem mais 2 questõezinhas, questões, né? A questão 4 e a questão 5. E bora que só bora. Vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório, então, ó, é obrigatório na palavra destacada em. A capacidade criativa do brasileiro é um privilégio que leva a soluções favoráveis a empresas. Qual é o problema aqui? Aquele bom e velho problema que já discutimos, que é a relação de quê, gente? É a relação neste caso em específico, preposição, né? Então aqui, ó, neste caso, a empresas, eu tenho singular, perdão, deu um barata voa, mais plural. Quando eu tenho a relação de singular mais plural, significa dizer o quê? Que só há a preposição. Então, só há a preposição. A segurança em saúde e a violência são temas que a maioria da população considera como os maiores obstáculos a serem superados. Já não serve para a gente também, porque estamos diante de verbo. Diante de verbo, não há crase. Você não pode mais errar isso, tá, galera? Wagner, posso dar aquela boa e velha decorebada? Pode dar aquela boa e velha decorebada. Bora pra cima, tá? Que mais? As ações de inclusão social colocaram o nosso país em um patamar superior em relação a outros países em diferentes épocas. Em relação a outros países. Eu tenho 2 problemas aqui. Quais são? Primeiro, estamos diante de uma relação singular mais plural e, além disso, outros países é palavra masculina. Então, também não nos serve, né? O objetivo das instituições que se preocupam com o bem-estar de seus funcionários é ajudá-los a cuidarem. Mais uma vez, estamos diante de verbo. Eu esqueci de marcar os últimos 3 aqui, ó. A serem superados, aqui a outros países e aqui a cuidarem. Então, só nos resta quem, gente? Letra E de eita ferro, foi a última, né? Os empresários passaram a dar mais atenção. Quem dá atenção a alguma coisa. Então, aqui, ó, a atenção rege complemento com a PrEP A. Certo?
Então, nossa resposta única, viável, possível é a letra E de eita caramba, que coisa boa. Tudo bem? Até aqui todo mundo feliz, contente, vamos para a última desse primeiro bloquinho? Vamos junto? Vamos junto e misturado. Vem aqui, ó. A crase é o fenômeno da contração de duas vogais iguais. Então, eu tenho contração de duas vogais iguais. E essa contração é marcada pelo acento grave. Beleza. O acento grave indicativo da crase está corretamente empregado em. É preciso estar atento às coisas boas da vida. Quem está atento a alguma coisa. Então, aqui, ó, rege realmente a preposição a. Então, se regeu a preposição a, eis a nossa respostinha. Letra A de as estrelas lá do céu, eu vou buscar. Gostaria de poder viver melhor no meu dia a dia. Qual é o problema aqui, ó? A gente não usa crase com expressões de palavras repetidas. Cara a cara, face a face, tá? Então, ó, expressões com substantivos dobrados. Beleza? As decisões às quais citei, qual é o problema? Ó, você vai pensar o seguinte, vou botar aqui embaixo, na letra C. Eu teria o seguinte, eu citei as decisões. Quem cita, cita algo e não a algo. Também não serve porque aqui, ó, citar é o quê? Verbo transitivo direto, certo? O parque ecológico localiza-se a 3 quilômetros, diante de numeral, a gente já falou sobre isso agorinha para trás, mas diante de numeral não se utiliza o quê? Crase. A partir de hoje, tá errado, porque estamos diante de quem? Estamos diante de um verbo. Tudo bem? Pegou essa visão? Conseguiu visualizar junto comigo aqui? Então, é isso por este momento. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui junto comigo, né? E dizer que a gente volta logo com a segunda parte. Vão ser 10 questõezinhas nesse momento aqui, porque crase é um negócio de Deus. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez e a gente se esbarra por aqui daqui a pouquinho. Um beijo, um queijo. Valeu demais. E fui!